Bom dia, pessoal, tudo bem? Continuando a parte de estática, né? O setor é 121 e hoje é chamada estática do corpo extenso, ok? Então, pessoal, estática do corpo extenso, o que é um corpo extenso? Tá? Corpo extenso é aquele que ele pode experimentar torque. Lá na cinemática, o corpo extenso é quando você tem as dimensões dele levadas em consideração na hora que você faz o estudo de um movimento, tá? Então, aqui nesse caso, o corpo extenso, ele experimenta torque, ó, torque, que pode também, o símbolo é T, vetor, né? Também pode ser o quê? Momento, tá? Aceite os dois, não existe uma preferência, tudo bem? Então, inicialmente, pessoal, o que é torque, tá? Vamos adotar torque. Então, torque é uma grandeza vetorial que está relacionada com a força aplicada numa certa distância, chamado braço, onde há uma rotação, tudo bem? Então, aqui nós temos uma chave, tá? Aqui nós temos uma porca, aqui você aplica uma certa força F, e aqui você terá uma rotação, tudo bem? Pessoal, o ponto de giro, que é esse aqui, ó, é chamado de fulcro. Então, ó, guarda o nomezinho aí, ó, fulcro, que é o ponto de apoio. A distância desse ponto até onde você aplica a força, isso aqui é chamado de braço da alavanca, ou braço. Então, essa distância daqui até aqui, vamos chamar essa distância de D. Tudo bem? E aqui você aplica uma força que normalmente essa força, ela é perpendicular, aqui gente, ó, ela é perpendicular ao braço do momento. Normalmente essa força aqui, ó, forma 90 graus. Tudo bem? Então, nesse caso que ela é perpendicular, torque é o produto da força aplicada vezes o braço do momento, que é essa distância entre o apoio e a força, tá? No sistema internacional, força é dada em newtons, distância dada em metros e torque é newtons vezes metro. Aureo, e se tiver um certo ângulo aqui? Se tiver um certo ângulo, aí o torque é igual a força vezes a distância vezes o seno do ângulo em questão. Nesse caso aqui é 90 graus, né? Seno de 91. Tudo bem? O que eu quero que vocês notem aqui, pessoal? Que torque, tá? Ó, que torque depende diretamente da força e da distância, tá? Então, para a mesma força, quanto maior o braço, maior o torque. Para a mesma distância, quanto maior o torque, maior a força. Agora, cuidado. Para o mesmo torque, força e distância são inversamente proporcionais. Então, vamos imaginar que você queira tirar a porca lá da roda do carro. Quanto maior for o tamanho da chave, ó, quanto maior for o tamanho da chave aplicada, menor a força que você vai fazer, ok? Então isso é muito comum em algumas borracharias, né? Algumas são mais sofisticadas, né? Já tem um sistema pneumático que faz a força lá para o funcionário, para o borracheiro. Porém, se ele não tem esse sistema que faz a força para ele, quando ele vai tirar, por exemplo, as porcas da roda de um caminhão, ele pega lá um cano de aço, né? Aumenta essa distância
para ele aplicar uma força menor, ok? Então, pessoal, ó, esse torque, tá? Ele está relacionado à rotação. Então, esse corpo extenso aqui, ele experimenta a rotação, diferente da estática do ponto material, onde ele só tinha quem? Translação. Bacana? Outro detalhe importante, tá? Quando eu tenho um binário, ó, escreve aí, ó, um binário. Binário é quando você tem duas forças de mesmo valor, porém em sentidos opostos. Dá um exemplo disso. Você tem um volante, se você vai fazer uma volta, você aplica, ó, a mesma força com a mão direita e com a mão esquerda. Caso isso aconteça, esse é um exemplo de binário. Bacana? Então tá aí. Pessoal, quando você tem essa rotação aqui, ela pode girar no sentido horário, que é esse caso aqui, ou ela pode girar no sentido anti-horário. Então guarde assim, ó. Em relação ao sinal aqui, quando for sentido horário, o torque é negativo. E quando for sentido anti-horário, vamos escrevendo juntos aqui, ó, anti-horário, o torque será quem? Positivo. Tá bom? Então, ó, essa seria quem? Uma das convenções, né, para a gente colocar o sinal quando a gente analisa o teorema de Varignon, que tem vários torques. Bacana? Tranquilo? Então vamos lá. Bem, pessoal, qual é a condição de equilíbrio para que um corpo permaneça em repouso, que é nesse caso aqui, ó, tá? Então ele está em equilíbrio estático, né? Lembra que repouso e movimento sempre dependem do referencial, mas aqui nós temos o que, ó? Nós temos as condições de equilíbrio, tá? Esse caso aqui é o caso da gangorra, ó, gangorra. E também é conhecido como quem? Um apoio. Ó, um apoio, tá? O que lembra isso? As antigas balanças, né, de braço, tá? Então, uma balança de braço, tá? Deveria ter os dois braços o quê? Iguais. Se por acaso um braço é maior, lembra, ó, torque é igual a força vezes distância vezes aqui o seno do ângulo. Nesse caso aqui, novamente, é 90 graus. Então, no caso de um braço ser maior, quanto maior o tamanho do braço, menor a força. Então, vamos imaginar que esse braço fosse maior do que esse, e aqui tivesse alguma coisa que você está comprando. Na realidade, se aqui tivesse a massa de 1 kg, aqui teria menos de 1 kg e ela ficaria na horizontal. Então essas balanças, né, para ser bem aferidas, os dois braços têm que ser iguais. Tudo bem? Então qual é a condição para que essa situação aqui da gangorra permaneça em equilíbrio? A resultante das forças tem que ser zero, ou seja, ó, o que está verticalmente para cima com força é o que está para baixo, ou seja, ela não pode ter translação, e o somatório dos torques tem que ser zero, ela não pode girar, tá? Então vamos colocar aqui, ó, já vou deixar a formulazinha pronta para vocês, tá? Aqui nós temos um peso, ok? Vou chamar de peso A, então esse é o corpo A, tudo bem? E aqui teremos um outro peso, bem onde acaba o braço, tá? Bem no centro geométrico. Temos o que? O peso B. Então, esse é o corpo B. Tudo bem? Essa distância daqui até aqui, chamar de distância A.
E essa distância daqui até aqui vou chamar de distância B. Ok? Então, pessoal, aqui nós temos uma força aqui nesse apoio que vamos chamar de normal, pode ser? Então, nesse caso aqui, o somatório das forças é igual a zero. Então, ó, a barra não tem peso, então, ó, somatório das forças é igual a zero. Nesse caso aqui, normal, vertical para cima, é igual a quem? Ao peso de A mais o peso de B. Tudo bem? Tranquilo? Agora, somatório dos momentos também tem que ser zero. Então, ó, ou dos torques, né? Pode aceitar os dois, ok? Então, pessoal, isso aqui, ó, tende a girar no sentido horário. Então, esse torque de B será quem? Negativo. E esse aqui gira para cá, ó. O torque de A será positivo. Porque esse tende a girar no horário e esse aqui tende a girar no anti-horário, tá? Então, como é que você vai fazer, ó? Então, mais o torque de A menos o torque de B, tudo isso é igual a zero. Tudo bem? Passa para o outro lado, então. Torque de A é igual ao torque de B, condição de equilíbrio, tá? Então, gente, para você às vezes não se preocupar com o sinal, o torque para o lado direito tem que ser igual ao torque para o lado esquerdo. Quem é torque? É uma força, que é o peso de A vezes uma distância, que é a distância de A. É igual ao peso de B vezes a distância de B. Ok? Então tá aqui, ó. Áureo, e se por acaso esse peso fosse muito, muito intenso, poderia ter outra massa aqui? Pode. Aí ficaria o quê? O torque de A é igual a quem? O torque de B mais o torque de C. Ou seja, ó, o somatório do torque para o lado direito é igual ao somatório para o lado esquerdo. Bacana? Bem, pessoal, como vocês vão fazer Enem, vão fazer federais, vamos fazer agora um com dois apoios, tá? Então, deixa eu fazer atrás da minha folha aqui, ó. Então tá aqui, ó. Deixa eu botar um exemplo aqui para vocês. Pessoal, e se tivesse dois apoios? Assim, ó. Tá aqui, ó. Então aqui nós temos um chão. E aqui nós temos dois apoios, ó. Um apoio aqui e um apoio aqui. Tudo bem? Deixa eu fazer aqui um apoiozinho para vocês. Sim, é. Um apoio aqui e um apoio aqui. Tudo bem? Então tá aí. Então, pessoal, aqui, ó, tá aqui. Um apoio e outro apoio. Vamos dar nome aos bois? Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B. Primeira dica para vocês: quando tiver uma barra, a barra sendo homogênea, o peso dela fica sempre concentrado no centro geométrico. Então, aqui, ó, o peso da barra fica sempre localizado na hora de representar as forças na metade do seu comprimento. Isso é uma informação importante. Tudo bem? Aí vamos imaginar que aqui foi colocado uma massa. Vou chamar essa massa de C. Tudo bem? Então, pessoal, aí você representa aqui quais são as forças. Então, ó, bem no meio dela, nós temos o quê? O peso da barra. Como aqui tem uma massa, temos o quê? O peso de C. Tudo bem? Ok? Então, pessoal, aqui, ó, é só qualitativo, não é quantitativo.
Vamos dar agora aqui valores, tá? Vamos imaginar que o peso da barra fosse 100 newtons, ok? E o peso de C fosse 200 newtons. Então aqui está qualitativo, não qualitativo, tá? Vamos imaginar que essa barra tivesse, ó, isso é uma barra bem grande, né? Vai ser quase que uma ponte, né? 10 metros. E essa distância daqui até aqui, ó, fosse 2 metros. 2 metros, tudo bem? Pessoal, daí você tem que, ó, ter as condições de equilíbrio. Então, vamos pegar um ponto de giro. Pode ser no A ou no B, vou pegar no A, tá? Então, aqui ela vai girar, 0. Então, se ela tem 10 metros, daqui até aqui, nós temos 5 metros, que é a metade. Como o meu 0 é aqui, então quer dizer, ó, que daqui até aqui, nós temos 8 metros. Escutaram? Ó, tinha 10, lá tem 2, então aqui tem 8. Tá, o que ele vai perguntar? Eu quero a normal de B, quanto vale a normal de B e quanto vale a normal de A. Tudo bem? Então eu quero saber a normal, a reação força de A e a de B. O Áureo, eu tô vendo que o desenho mostra que essa massa está mais perto, tá forçando mais, provavelmente normal de B é maior que normal de A, e o raciocínio tá certo, tá? Então olha como é que eu vou fazer agora, pessoal, ó. Começa. Primeira condição, somatório das forças é 0. Quem é que tá para cima? Normal de A mais normal de B, que eu quero saber, né? Quem é que tá para baixo? O peso da barra mais o peso de C. Então, ó, normal de A mais normal de B. Quanto que é o peso da barra? 100. E o peso de C, 200. Então, normal de A mais normal de B vale 300 newtons. Pessoal, se essa massa tivesse bem no meio, seria quanto? 150 para cada um, que não é esse caso, tá? Então eu sei que as duas normais vão dar 300. Agora você vai na segunda, ó, condição. Somatório dos torques é igual a 0. Tá bom? Eu gosto de desenhar isso aqui, tá? Então vamos desenhar aqui juntos, ó. Então aqui você tem, ó, esse ponto 0, vai desenhando comigo, ó. 0. Nós temos quantas forças? Aqui nós temos, ó, o peso da barra, aqui o peso de C e lá normal de B. O Áureo, por que não colocasse normal de A? Porque o torque é força vezes distância. Aqui a distância é 0. Então aqui que é o peso da barra, aqui é o que? O peso de C e lá o que é? Normal de B. Bacana? Quanto vale daqui até aqui? Eu gosto sempre de fazer esse esqueminha aqui, ó. 5 metros, tá? Daqui até aqui temos quanto, ó? 8. Então, ó, daqui até ali, ó, temos 8 metros, né? 8 metros. E daqui até aqui é o comprimento total da barra, que é 10. Aí você começa assim, ó. Somatório dos torques é igual a 0.
Aí veja, pessoal, ó, esse aqui tende a girar no sentido quem? Horário. Então, esse torque é negativo. O mesmo para C. Negativo. Horários, tá? O B, para compensar, tem que girar no sentido anti-horário. Então, o torque de NB tem que ser o quê? Positivo. Ok? Então, começando, ó. Menos o torque do peso da barra menos o torque do peso de C mais o torque de NB, tudo isso vale 0. Tudo bem? Então, vamos lá, então, ó, menos. Quem é torque? Torque é força vezes distância. Então, ó, quanto que é a força? É o peso da barra, que é 100. Quanto que é a distância? Metade, 5. Menos o torque de C, tá? Peso de C é 200. A distância daqui até aqui é 8. E passa para o outro lado o torque de NB, que é igual a NB, negativo, né? E o comprimento entre A e B, que é o comprimento da barra, 10 metros. Então, gente, ó, muito cuidado é com isso aqui, que tá aqui, ó, metade do comprimento da barra, tudo bem? Muito cuidado quando você pegou um referencial, esse 8 é daqui até aqui, e esse 10. Tá, mas olha, vamos devagar. E se eu quisesse colocar o 0 aqui, tu podes? Claro que pode. Aí aqui ficaria quanto? 2. Aqui continuaria quem? 5. E lá daí você zeraria o NB e você acharia primeiro o NA. Só cuidado daí, né? Porque daí como você está colocando o 0 aqui, ó, o peso de C seria anti-horário, que é positivo, tá? E aqui para compensar, nós teríamos o quê? Ao contrário. Tudo bem? Então só mudaria todos os dois sinais, na realidade você chegaria na mesma resposta, tá bom? Então aqui ficou quem? Ó? Menos 500, menos 8 vezes 2 dá 16, 1.600, tá? É igual a quanto? Menos 10 NB, ok? 1.600 mais 500 dá 2.100, é igual a menos 10 NB. Menos com menos dá mais, então aqui eu multipliquei por menos 1, tá? Então fica 2.100, que divide por 10 é igual a NB. Tranquilo? Corta esse com esse. Então, NB vale 210 newtons. Tudo bem? Volto a falar, pessoal, ó, antes de terminar o exercício. Poderias colocar o 0 aqui também. Daí só cuidado com esse 8 aqui, ó. Aí daqui até aqui seriam 2 metros, tá? 2 metros, ok? Bem, em posse do NB, eu vou descobrir o quê? O NA, tá? Então, ó, NA mais 210 será igual a 300. Então, ó, NA será igual a quanto? 300 menos 210. Então, o NA vale 90 newtons. A pergunta que você me fez no começo tem sentido, né? Ó, como essa massa está mais perto do NB, tá? Aqui vai forçar mais, ó, deu 210.
E como o Na está mais afastado do peso de C, deu menor. Ok? Então, gente, qual é o segredo? O segredo é isso aqui que eu faço, ó, que eu acho muito legal aqui, ó. Que é você o quê? Desenhar a barra. Aqui é a barrinha, ó. Barra. E na realidade essa barra é aquela lá, né? Deixa eu pintar aqui também, né? Ó, tamanho da barra. Tá ali, ó. Você escolheu um ponto de apoio, ó, de apoio, que é o fulcro, né? De giro. E esse ponto é o meu zero. Então, por isso que aqui, ó, eu tiro o Na da resolução. Por quê? Porque, ó, Na vezes zero dá Na. Se você quisesse colocar, podia colocar, mas não tem razão disso, ok? Então, tá aí. Com isso, a gente viu a segunda parte de estática. Tem bastante coisa ainda, tá? Então, eu queria que agora você pode fazer os exercícios da estática do corpo extenso. E na próxima aula, a gente vai falar de um assunto fundamental, que é a parte de alavancas e polias, que cai bastante, tá bom? Mas vamos devagar, porque essa matéria é muito cobrada, tá bom? Gente, um ótimo final de semana para vocês. Até a nossa aula de segunda-feira, né? Dia 20. E continue assim, foco, que é importante, porque logo essa pandemia vai passar e vocês que estão super bem preparados, né, vão colher os frutos, tá bom? Grande beijo do Áureo, até a nossa próxima aula. Tchau!